E aí, alunos, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Mauro Souza. Galera, olha só, vamos resolver os exercícios de fixação, ok? Lá da página 145 e 146 do nosso tópico de tabela periódica, ok? Os exercícios de fixação, que eles não têm gabarito, os exercícios propostos, todos eles têm gabarito para você. Mas vamos fazer aqui e resolver os exercícios de fixação, correto? Então vamos lá, vamos começar. Primeira questão. A diversidade de elementos químicos na natureza permite classificá-los segundo vários critérios. Com relação às suas propriedades físicas e químicas, os elementos são denominados metais, ametais, semimetais, gases nobres e hidrogênio. Cada bloco possui propriedades peculiares. Gente, só um parêntese aí. Esse item, essa questão, ela é um pouco, né? Vamos trazer aqui pra gente, pra nossa realidade, ela é um pouco ultrapassada, mas nós não vamos deixar de resolvê-la. Porque, como eu falei pra vocês na nossa aula em vídeo, que a IUPAC, ela descarta essa classificação aí de semimetal ou metalloide, certo? Se você vê semimetal ou metalloide, essa classificação ela nunca foi aceita pela IUPAC, ok? Pela IUPAC. Ela, em algumas tabelas periódicas, ela pode aparecer, em outras não, mas a correta é que ela não é aceita pela IUPAC. Mauro, que é a IUPAC? A IUPAC, ela que denomina tudo o que rege a química, ok? Então, para a IUPAC, o que nós temos? Metais, ametais, gases nobres e hidrogênio na tabela periódica. Tudo bem? A classificação semimetal ou metalloide não é coerente, ou certo? Não é aceita pela IUPAC. Por muito tempo se usou essa denominação semimetal ou metalloide para alguns elementos, certo? Ela foi usada. Quais seriam esses elementos aí que são semimetais? Antigamente seria o boro, o silício, germânio, o arsênio, né, o antimônio e o telúrio. Só que eles não são classificados mais como semimetais. Cada um vai ter a sua determinada classificação, como ametal ou como metal, certo? Então, vamos lá, vamos prosseguir. Abaixo temos alguns exemplos de elementos e suas aplicações no cotidiano. Será que eu coloquei aqui tudo certinho? Vamos ver aqui, só conferir aqui no livro, no nosso livro, se está faltando alguma situação aí. Vamos ver. Não tem nenhum exemplo, né? Essa é a questão. Vamos ver. Marque aquela associação correta. Vamos ver então. Letra A. O hidrogênio, o elemento mais abundante do universo, é coerente. Possui maior poder calórico dos combustíveis, mas a sua combustão gera gases poluidores do ambiente? Gente, falso, ok? A letra A, ela é falsa. Por quê, professor? O hidrogênio, ele não gera gases poluidores na sua combustão. Quando o hidrogênio, ele queima, ele gera água. Ou seja, ele vai gerar água. É uma fonte de energia limpa, certo? É uma fonte de energia limpa. Tudo bem? Vamos lá. Letra B. Vamos lá. Dentro da relação dos metais nobres, temos os melhores condutores de eletricidade e calor. Esses metais apresentam grande tendência a sofrer processos corrosivos. Gente, a letra B está sendo paradoxal. O que são os metais nobres? Metais nobres é ouro, prata, platina, cobre, níquel, certo? Esses elementos, né, eles são elementos classificados como metais nobres. E por que eles são classificados dessa maneira? Alguns autores os chamam assim, muita gente no cotidiano usa essa denominação por metais nobres. Além deles serem um pouco mais difíceis de se encontrar, o alto valor, né, a qual você tem para eles, né, que no comércio, no mercado, e também justamente isso. Os metais nobres, eles têm uma tendência menor em sofrer reações químicas. E o que é o processo de corrosão? É uma reação de oxidação. Então, esses metais, eles têm uma reatividade muito menor do que
os demais, como por exemplo os metais alcalinos e alcalinos terrosos. Por exemplo, os metais alcalinos e alcalinos terrosos, eles são muito reativos, né? Mauro, que nem é metal alcalino e alcalino terroso, me lembra família 1A e família 2A. Não esqueça, metal alcalino, família 1A, alcalino terroso, família 2A. Então, o paradoxo está sendo bem aqui, ó. Vou até marcar para você aqui, ó. Eles são bons condutores de eletricidade e calor coerente, mas eles apresentam grande tendência a sofrer processos corrosivos. Isso aqui tá errado, ó. Tá errado isso daqui, certo? Isso tá errado, então deixa isso fora. Aqui na letra A, o que que estava errado? Isso bem aqui, ó. Gera gases poluidores ao ambiente. Deixa eu apagar aqui. Gera gases poluidores ao ambiente. Isso está errado. Ok? Aqui, ó. Fora. Vamos prosseguir então. Todas as formas alotrópicas do carbono são excelentes condutores de eletricidade e calor, apesar desse elemento ser classificado como um metal. E, gente, aí qual é o problema? Ele disse todas. Não são todas. Somente algumas. Certo? Quais são essas formas alotrópicas do carbono? O carbono tem algumas formas alotrópicas. Quem? Carbono grafite, carbono diamante, certo? Fulereno e os nanotubos. Nanotubos, que são, por exemplo, o grafeno. O grafeno foi descoberto em 2010, né? O nanotubo de carbono com grafeno, que é um excelente condutor elétrico, né? O grafeno. E os melhores condutores elétricos das formas alotrópicas do carbono são quem? O diamante e o fulereno e também o grafeno, que é um nanotubo. Correto? Então, pessoal, não são todos, né? O grafite, por exemplo, ele não é um bom condutor de corrente elétrica, certo? Não é um bom condutor de eletricidade. Então, o erro aqui foi nisso aqui que ele falou, todas as formas alotrópicas, certo? Todas as formas alotrópicas, e isso não é verdade. Tudo bem? Vamos lá. O silício dopado é um excelente condutor de eletricidade. Beleza. O seu caráter metálico, acabou. Tu para de ler aqui. Falou que o silício tem caráter metálico. O silício, ele é um ametal. Então, aqui tá errado, que o silício, ele é um ametal. Certo? Ele é um ametal. Deixa eu apagar aqui para poder ficar melhorzinho pra gente. Tá? O silício, o xenônio, tá bom? Vamos ver aqui, ó. O xenônio é um gás nobre que em condições apropriadas pode formar óxidos e fluoretos. Em sua forma elementar é usado na fabricação de lâmpadas fluorescentes. Gente, corretíssimo. Então a letra correta aqui seria a letra E, tá bom? A letra E de escola. Ela que seria a nossa letra correta. Tá bom? Então, vamos passar aqui. Segunda questão. A tabela periódica é um arranjo tabular dos elementos químicos, ordenada por seu número atômico, número de prótons, configurações eletrônicas e propriedades químicas recorrentes. Essa ordenação mostra as tendências periódicas como elementos com comportamentos semelhantes de acordo com a disposição dos átomos na tabela periódica. Agrupá-los de acordo com a localização do elétron de menor energia nos orbitais S, P, D e F. 3 afirmações foram feitas. Tá aí a tabela periódica. Lembra lá dos blocos que eu falei? Ó, bloco S, bloco D, bloco P e bloco F. Os elementos posicionados nos grupamentos S e D são denominados de metais coerentes. Gente, quem tá aqui no meio e bem aqui, ó, todo mundo é metal. Certo? Então, S e D são classificados como metais. S e o D. Ok? São metais. Então, a 1 está correta. Vamos lá.
Segunda afirmativa. Alguns elementos posicionados no grupamento P são chamados de halogênios e gases nobres? Sim. Lembra lá? Halogênios é a família 7A. E os gases nobres aqui, ó, debaixo do hélio. Tudo bem? Então, tá certo. 3. Os elementos posicionados no grupamento F são chamados de lantanídeos e actinídeos? Também tá certo. Então, a letra correta aqui seria a letra E. Pronto. Moleza. Tá? Vamos prosseguir. Terceira questão. Observe o elemento químico ródio na tabela periódica. Vamos ver, cadê o ródio? Tá bem aqui, ó, o RH. Ó. Tá bem aqui o ródio. Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Né? Vamos lá. O ródio, elemento químico aí, ó. Vamos lá. A alternativa correta a respeito do ródio. Letra A. Possui massa atômica menor que o cobalto. Gente, ele não está abaixo do cobalto. Então, se ele está abaixo do cobalto, ele tem uma massa atômica maior. Certo? Porque a tendência de crescimento de massa atômica é nesse sentido aqui, ó. Para baixo. Certo? E você começa a crescer a massa atômica desse outro sentido aqui também, ó. Tá? Então você cresce a massa atômica nesse quesito aí, porque você também está aumentando o número de prótons, consequentemente o número de nêutrons, certo? Então, é nesse sentido que cresce a massa atômica. Tá? Então, tá fora aí a letra A. Letra B. Apresenta reatividade semelhante à do estrôncio, característica do quinto período. Gente, tá aqui o quinto período, ó. Quinto período. O estrôncio tá bem aqui, ó. O estrôncio, marquei aqui, ó. Opa. Marquei aqui para você. O estrôncio, ó. Quinto período. Sem querer, eu marquei o cálcio. O estrôncio, ele é metal alcalino terroso. Então, ele tem uma reatividade muito maior. Essa galera do meio da tabela periódica, geralmente, não tem uma reatividade tão elevada quanto os das extremidades da tabela periódica, quanto os representativos, que nós vamos ver isso posteriormente em propriedades periódicas. Então, não pode ser a letra B. Letra C é um elemento não metal. Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Todo mundo que tá aqui, ó, nesse meião é metal. Não tem pra onde correr, tá? Já falei pra você que tem uma escadinha bem aqui pra dizer quem é a metal e quem não é, ok? Tem uma escadinha, certo? Uma escadinha. Tá bom? Ok? Então vamos lá. Opa, sem querer eu marquei aí umas coisinhas. Tá bom, gente? Vamos prosseguir. Letra D. É uma substância líquida. Gente, o único metal líquido que existe na tabela periódica é o mercúrio. O Hg, bem aqui, ó. O mercúrio é o único metal líquido que você encontra na temperatura ambiente. É uma substância condutora de eletricidade. Acabou. Letra E. Gente, os metais são excelentes condutores de eletricidade. Tudo bem? Põe isso na tua cabeça. Metais, eles geralmente têm um brilho característico. Eles têm o quê? Uma excelente condutividade elétrica. Não é à toa que as ligas metálicas que são usadas nos fios de alta tensão, né? Nos fios de energia, nos fios de fibra, nos fios, vamos imaginar aí, de eletricidade, nos postes aí, certo? Então, são fios de cobre, né? Então, são usados ligas metálicas, ou seja, os metais são excelentes condutores de corrente elétrica, muito melhores que os ametais, correto? Então eles sempre vão ganhar dos ametais, tá? Então vamos continuar aqui, vamos prosseguir. Quarta questão. Os elementos cobre, 29, e potássio, 19, apresentam a mesma camada de valência. Se eles apresentam a mesma camada de valência, eles estão no mesmo período, certo? Então eles estão no mesmo período. Entretanto, propriedades químicas bem distintas. O cobre é um metal nobre, enquanto o potássio é altamente reativo. Qual das explicações a seguir justifica esse fato? Letra A. O período ao qual pertence o cobre é maior fora. Se ele está falando que eles estão no... Eles têm a mesma camada de valência, eles têm o mesmo período. Então a letra A está errada. Não pode ser a letra A. Aqui, ó, vamos eliminar. Fora.
Letra B. O orbital de valência do cobre é mais energético? Pode ser. Não sei, vamos selecionar. Vamos deixar aí. A carga nuclear efetiva sobre o elétron de valência do cobre é maior? Não sei, vamos deixar. Vou explicar. Letra D. A energia de ionização, eu não falei disso aqui para vocês. Então isso aqui não é propriedade periódica. Então desmarca logo. Ficamos entre a B e entre a letra C. Vamos lá. Vamos justificar então. O orbital de valência do cobre e do potássio são os mesmos, galera. Por quê? Eles têm a mesma camada de valência, então eles têm os mesmos orbitais de valência. Correto? Qual é a diferença aí? A diferença é que o cobre, bem aqui, ó, o cobre, ele é da galera que é D. Ele é do pessoal D lá, é daquele meião, certo? E o potássio, aqui o potássio, coitado, o potássio, ele nem chega lá, o potássio é da galera do S. O potássio é S1, metal alcalino, certo? Termina em S1, tudo bem? Então, olha só, gente, a diferença é justamente nessa aqui. Como você tem 10 elétrons do tipo D a mais que o potássio, porque o potássio é 19 e ele é 29, ou seja, você tem aí, ó, 10 elétrons D a mais, correto? Você tem 10 elétrons D a mais. Então, o que isso vai acontecer? Esse fato eleva a carga nuclear efetiva sobre o elétron de valência do cobre. Ou seja, é isso que vai reduzir o quê? A sua reatividade. É porque tem esses elétrons D aí, ó. Essa galera D aí, do D10, D1, D2, D3 até D10. Você tem aí essa galera aí impedindo, né? Fazendo com que não estou dizendo que o cobre não vai reagir nunca. Não é isso. O que acontece é que o poder de reatividade dele é muito menor em detrimento, em relação ao pessoal que é aí da família dos metais alcalinos e ou alcalinos terrosos, por exemplo. Eles são muito reativos. E o pessoal lá das outras extremidades da tabela periódica, o alumínio, alguns ametais, tudo bem? Com exceção dos gases nobres, né? Com exceção dos gases nobres. Tudo bem? Então a letra correta aí seria a letra C de casa. Essa seria a letra correta, letra C, tá? Letra correta, letra C de casa. Tudo bem? Vamos prosseguir então aí. Vamos agora chegar na nossa última questão. Cientistas escolhem os nomes de 4 novos elementos químicos. Essa é muito legal, que eu falei para vocês, né? Que nós vamos ter, né? E já está em estudo mais uma linha na tabela periódica. O elemento 119 ele já está em estudo, ok? Ele já está em estudo. Se ele for, né, descoberto, nós vamos ter então 8 períodos na tabela periódica. Vai nascer a 8ª linha na tabela periódica. Até então nós temos 118 elementos, correto? Então ele fala isso daí, ó. Nome dos 4 novos elementos químicos. Eles são chamados de niônio. Esse texto já é um pouco, gente, isso aqui já foi traduzido para o português. É o niônio, né? Número 113, certo? Aí tá moscovium, mas eu vou traduzir, é o moscóvio, né? Moscóvio. Tennessine, que é o tennessino, certo? E oganesson, que é o oganessônio, que é o 118. Gente, o oganessônio, ele já está classificado como gás nobre, certo? Já está classificado como gás nobre. Ele é o último elemento na tabela periódica. Lembra quais são os gases nobres? Hélio, neônio, né? Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio e agora o oganessônio, né? É o 7º, tudo bem? É o 7º. Então, o oganessônio, ele é o que, crianças? Ele é o que? Ele é classificado como um gás nobre, que ele está perguntando, levando em conta apenas a localização, onde ele está localizado.
não se tem certeza das propriedades específicas de cada um deles para classificar naquela família, mas de acordo com a localização deles e o que eles seriam, tá? Então, pelo número atômico, ó, o organessônio é o 118, então ele é um gás nobre. Então, bora fazer o seguinte aqui, ó. Bora logo tirar onde é que não tem gás nobre. Só vai embora a letra E. Respectivamente, ele é o último, né? Todas as outras têm gases nobres. Então, vamos lá. O Tennessine, 117. Gente, quem é que vem antes do gás nobre? Gás nobre antes dele, que é o grupo 17. Halogênios, certo? Então, vamos aqui na sequência. Gases nobres, halogênios, gases nobres, halogênios. Gases nobres, halogênios, gases nobres, halogênios. Continua ainda, não dá para eliminar ninguém. Bom, agora vamos pular. Moscóvio, que é a 115, ou seja, halogênios, grupo 17. Aí você vai andar mais duas caras na tabela periódica, certo? Depois dos halogênios vem quem? No caso, antes dos halogênios, quem é que vem? Os calcogênios, que é o grupo 16. Depois, e antes do grupo 16 é quem? É a família do nitrogênio, que é o grupo 15, certo? Então seria gás nobre, halogênio e grupo do nitrogênio. Acabou. Letra correta, letra C. Então vai embora essa aqui, vai embora essa e vai embora essa. Mauro, por que isso? Porque olha só, você tem aqui, ó, no final, gás nobre, tá? Depois do gás nobre, você vai ter aqui halogênio. Do halogênio, você vai ter quem? Calcogênio. Do calcogênio, você tem quem? Você vai ter depois aqui a família do nitrogênio. Depois da família do nitrogênio, você tem quem? A família do carbono. E antes da família do carbono, você tem quem? A família do boro, tá bom? Então aqui, ó, boro, carbono, certo? Nitrogênio, tá? Oxigênio, família do flúor e por último aqui, ó, os gases nobres. Só ficou fora de escala, tá? A carga aí do espaçozinho, tá bom? Aqui que é o hélio, colocar aqui um exílio. Pronto, tá? Ok, gente. Então a letra correta aí seria a letra C. Então fica aí a resolução para vocês dos exercícios de fixação, tudo bem? Então, por hoje nós encerramos aí o nosso encontro. Tchau, tchau. Forte abraço, espero que tenham sanado todas as dúvidas pelos exercícios. Deu pra gente ter explicado algumas coisas e sanado algumas outras dúvidas que possam ter, certo? Beijo no coração de todos.